O monge e o executivo. Capítulo 5. O ambiente. Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhes for dado o ambiente adequado, eles o farão. Bill Hewlett, fundador da Hewlett-Packard. Dei uma olhada para o relógio ao lado da cama. Era um pouco mais de 3 horas, quinta-feira de manhã. E lá estava eu de novo, contemplando o teto. Eu tinha ligado para a Raquel e para o escritório na tarde do dia anterior, para saber como iam as coisas. Fiquei desapontado ao descobrir que tudo e todos estavam bem sem mim. Eu também estava pensando nas perguntas que Simeão me fizera na manhã anterior. Em que acredito? Por que estou aqui? Qual é o meu objetivo? Há significado para este jogo da vida? Não me veio qualquer resposta, apenas mais perguntas. Cheguei à capela 15 minutos mais cedo e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Na realidade, eu conseguira chegar a uma reunião antes de Simeão. Ele sentou-se ao meu lado às 5 em ponto e baixou a cabeça, aparentemente rezando. Após 2 minutos, ele se virou para mim e perguntou: "O que você tem aprendido, John?" A discussão a respeito do amor foi interessante. Na verdade, eu nunca tinha pensado no amor como algo que fazemos para os outros. Sempre pensei no amor como algo que sentimos. Espero que ninguém me bata no trabalho quando eu disser que vou começar a amar a todos. Simeão riu. Suas ações sempre falarão mais alto e serão muito mais importantes do que suas palavras, John. Lembre-se do comentário de Teresa de que o amor é o que o amor faz. Mas que tal amar a mim mesmo, Simeão? O pastor de nossa igreja diz que devemos amar o próximo e a nós mesmos. Infelizmente, John, este versículo do Evangelho parece mal citado nos dias de hoje. O texto de fato diz: ame seu próximo como a si mesmo, e não a você mesmo. Há uma grande diferença. Quando Jesus nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos, ele não está simplesmente constatando que nós nos amamos. Ele está nos pedindo que amemos os outros do mesmo modo como nos amamos. O modo como eu me amo? Contestei. Puxa vida. Há ocasiões, principalmente nos últimos tempos, em que não consigo suportar-me, quanto mais amar-me. Lembre-se, John, amar ágape é um verbo que descreve como nos comportamos e não como nos sentimos. Há ocasiões em que não gosto muito de mim também, acredite. Estes são sem dúvida meus melhores momentos. Embora eu não goste muito de mim num determinado momento, ainda continuo a me amar, sabe como? Satisfazendo minhas necessidades. E infelizmente, muitas vezes quero que minhas necessidades venham antes das necessidades dos outros, igual a um menino de 2 anos. Acho que a maioria de nós tem a tendência de querer vir em primeiro lugar, não é? Exato, John. Querer ser o primeiro é amar a nós mesmos, colocar nosso próximo em primeiro lugar e estar atento às suas necessidades. É amar nosso próximo. Pense em como perdoamos rapidamente as asneiras e absurdos que cometemos. Perdoamos as asneiras e absurdos de nosso próximo com a mesma rapidez? Você não acha que também nos amamos muito mais rapidamente do que amamos os outros? Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, Simeão. Eu disse meio perturbado. Se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que às vezes nos deleitamos, mesmo que por um momento, com a infelicidade de nosso próximo, com as perdas de emprego, divórcios, casos extraconjugais e outros transtornos. Nós amamos verdadeiramente nosso próximo quando nos preocupamos com seu bem-estar da mesma forma como nos preocupamos com o nosso. Mas que tal amar a Deus? Eu perguntei. O pastor da minha igreja vive dizendo que devo amar a Deus, mas às vezes a vida me parece tão injusta que não sei se acredito que ele existe. Para minha surpresa, Simeão concordou comigo. Há ocasiões em que me aborreço com Deus e chego a não gostar muito dele. Em outras ocasiões, meu sistema de crença me parece bem inaceitável. Tenho muitas perguntas, e há coisas na vida que me parecem injustas. Mas o que eu sinto tem pouco a ver com o meu amor por Deus e meu compromisso na relação com Ele. Mesmo quando me sinto mal ou em dúvida, ainda posso amá-lo sendo paciente, atento ao nosso relacionamento, através da oração.
sendo autêntico, respeitoso, honesto e mesmo perdoando. Posso fazer isso e faço, especialmente quando não tenho vontade. E minha forma de demonstrar o amor de compromisso, permanecer fiel, embora minha fé possa estar fraca naquele momento. Alguns frades começaram a entrar em fila e tomar seus assentos. As últimas palavras de Simeão naquela manhã foram: o bom é que, quando estamos comprometidos com o amor a Deus e aos outros e continuamos a investir nesse sentido, comportamentos positivos acabarão produzindo sentimentos positivos, algo que os sociólogos chamam de praxis. Vamos falar mais sobre isso amanhã de manhã. Mesmo antes de o relógio terminar suas badaladas, Simeão anunciou: vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre a importância de criar um ambiente saudável para as pessoas crescerem e terem sucesso. Eu gostaria de iniciar usando a metáfora de plantar um jardim. A natureza nos mostra com clareza a importância de criar um ambiente saudável se quisermos que o crescimento aconteça. Alguém aqui faz jardinagem? A treinadora abanou a mão. Eu tenho um lindo jardinzinho atrás do meu apartamento. Faço jardinagem há mais de 20 anos e acho que tenho o dedo verde. Cris, se eu não soubesse nada sobre jardinagem, o que você me aconselharia para ter um jardim saudável? Ora, é simples. Eu diria a você para descobrir um pedaço de terra que recebesse muito sol e em seguida trabalhasse o solo para prepará-lo para o plantio. Depois, você plantava sementes, regava, adubava, livrava das pragas e capenava o jardim de tempos em tempos. Se eu fizer tudo o que você sugere, Cris, o que acontecerá? Bem, no tempo devido, você verá o crescimento das plantas, e logo virão as flores e os frutos. Simeão pressionou mais, perguntando: quando os frutos vierem, seria correto dizer que eu fiz o crescimento ocorrer? Claro, Cris respondeu impulsivamente. Então fez uma pausa e pensou melhor antes de acrescentar: bem, você não fez o crescimento ocorrer, mas ajudou. Isso mesmo, Simeão afirmou. Nós não fazemos as coisas crescerem na natureza. Nosso Criador ainda é o único que sabe como uma pequena semente plantada no solo se transforma em um grande e frondoso carvalho. O melhor que podemos fazer é criar as condições adequadas para que o crescimento se dê. Este princípio é especialmente verdadeiro em relação aos seres humanos. Alguém pode pensar em exemplos para ilustrar o que eu digo? Como enfermeira parteira, Kim contribuiu. Posso afirmar que para que uma criança se desenvolva normalmente durante os 9 meses do período de gestação, é essencial um ambiente saudável dentro do útero. Se as condições não forem perfeitas, o bebê será abortado ou outras complicações poderão surgir. Meu companheiro de quarto falou a seguir. Depois que nasce, a criança precisa de um ambiente amoroso e saudável para se desenvolver adequadamente. Lembro-me de ter lido a respeito de orfanatos onde os bebês eram literalmente postos em depósitos com pouco e algumas vezes nenhum contato humano. Vocês sabem o que acontece aos bebês privados de qualquer contato humano? Eles morrem, a enfermeira respondeu com suavidade. Isso mesmo, literalmente eles murcham e morrem, o pregador concordou. Depois de alguns momentos, a diretora disse: no sistema público, onde trabalho há muitos anos, você sabe muito bem quais são as crianças que vêm de um ambiente hostil. Nossas prisões estão cheias de pessoas que cresceram em ambientes doentios. Estou convencida de que uma criação adequada dos filhos e um ambiente doméstico saudável são essenciais para uma sociedade saudável, e estou me convencendo cada vez mais de que a resposta ao crime tem pouca relação com a cadeira elétrica e muito mais com o que acontece em casa e na escola, no que se refere à importância de criar um ambiente saudável. Estou completamente de acordo com você, Simeão. A enfermeira acrescentou: este princípio também se aplica à medicina. As pessoas às vezes se enganam achando que vão ao médico para serem curadas. No entanto, apesar de todos os avanços da medicina, nenhum médico jamais consertou um osso fraturado ou curou um ferimento. O melhor que a medicina e os métodos podem fazer
é prestar assistência através de medicação e terapias, criando as condições adequadas para que o corpo se cure. Minha mulher diz a mesma coisa, acrescentei. Ela me afirma que os terapeutas não têm o poder de curar seus pacientes. E o que o bom terapeuta pode fazer é criar um ambiente saudável para o paciente, estabelecendo um relacionamento amoroso baseado em respeito, confiança, aceitação e compromisso. Uma vez criado este ambiente, os pacientes podem iniciar o processo de autocura. Exemplos maravilhosos, maravilhosos, Simeão exclamou. Espero que esteja ficando claro que criar um ambiente saudável é muito importante para possibilitar o crescimento saudável, de modo especial para seres humanos. Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo, com os mais variados grupos: família, empresa, exército, esportes, comunidade, igreja. Simplificando, penso em minha área de influência como um jardim que precisa de cuidados. De acordo com o que falamos, os jardins precisam de atenção e cuidado, o que nos obriga a perguntar constantemente: do que meu jardim precisa? Meu jardim precisa ser adubado com consideração, reconhecimento e elogios? Meu jardim precisa ser podado? Preciso exterminar as pragas? Todos sabemos o que acontece com um jardim quando se permite que as ervas daninhas e as pestes cresçam à vontade. Meu jardim precisa de atenção constante, e acredito que, se eu fizer minha pane e cuidar dele, colherei frutos saudáveis. E quanto tempo é necessário para se ver o fruto? A treinadora perguntou. Infelizmente, Cris, conheci muitos líderes que ficaram impacientes e desistiram do esforço antes que os frutos tivessem chance de crescer. Muitas pessoas querem e esperam resultados rápidos, mas o fruto só vem quando está pronto. E é exatamente por isso que o compromisso é tão importante para um líder. Imagine um fazendeiro que tente enriquecer plantando sua colheita no final do outono e esperando obter uma safra antes que a neve caia. A lei da colheita ensina que o fruto crescerá, mas nem sempre sabemos quando esse crescimento ocorrerá. A enfermeira observou: outro fator que determina quando o fruto amadurecerá é o estado das nossas contas bancárias relacionais. Que diabos de contas bancárias são essas? Meu companheiro de quarto perguntou. Eu aprendi essa metáfora quando li o best-seller de Stephen Covey, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Nas nossas contas bancárias financeiras, fazemos depósitos e retiradas, esperando nunca ficar a descoberto. A metáfora da conta relacional nos ensina a importância de manter saudável o equilíbrio dos relacionamentos com as pessoas importantes de nossas vidas, inclusive as que lideramos. Em palavras simples, quando conhecemos uma pessoa, o saldo da conta de relacionamento com ela é neutro, porque vamos iniciar um conhecimento. À medida que o relacionamento amadurece, porém, fazemos depósitos e retiradas nessas contas imaginárias, baseados na forma como nos comportamos. Por exemplo, fazemos depósitos nessas contas sendo confiáveis e honestos, dando às pessoas consideração e reconhecimento, mantendo nossa palavra, sendo bons ouvintes, não falando de outras pessoas pelas costas, usando a simples cortesia de um olá, por favor, obrigado, desculpe e etc. Fazemos retiradas sendo agressivos, descorteses, quebrando promessas e compromissos, apunhalando os outros pelas costas, sendo maus ouvintes, cheios de empáfia, arrogância e etc. O sargento disse: assim, ontem no intervalo da tarde, quando liguei para minha namorada e ela desligou o telefone na minha cara, aquilo com certeza significa que minha conta está um pouco a descoberto? Para mim faz sentido, Greg, eu ri. Com o nosso movimento sindical lá na fábrica, com certeza tivemos muitas contas a descoberto. Assim, o que você está dizendo, Kim, é que pode levar mais tempo para o fruto aparecer, dependendo do estágio de nossas contas bancárias relacionais, está certo? Acho que isso seria verdade para as pessoas com as quais já estabelecemos relacionamentos. Para os novatos, de um modo geral, temos um quadro em branco a partir do qual podemos começar. Obrigada por outra linda metáfora que podemos usar aqui, Kim. Simeão agradeceu.
Essa ideia da conta relacional também ilustra por que devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público. Alguém sabe por quê? A diretora falou primeiro. Quando punimos uma pessoa publicamente, é óbvio que a envergonhamos na frente de seus amigos. Mas, além disso, quando humilhamos alguém em público, também fazemos uma retirada da nossa própria conta relacional com todos aqueles que presenciam, porque chicotadas em público são constrangedoras e horríveis de presenciar, e as pessoas se perguntam: quando será a minha vez? Neste sentido, uma das formas mais eficientes de fazer retiradas relacionais é punir alguém publicamente. A treinadora acrescentou: acho que o mesmo princípio é verdadeiro quando elogiamos. Consideramos e reconhecemos alguém publicamente. Não apenas fazemos um depósito em nossa conta com a pessoa que elogiamos, mas também fazemos depósito nas contas que temos com aqueles que observam. E como você disse antes, Simeão, todos estão sempre observando o que o líder faz. Isso mesmo, Cris. Tudo o que o líder faz em uma mensagem. Simeão respondeu: em algum lugar do meu escritório tem um artigo e um levantamento interessantes que falam do autoconceito que as pessoas têm de si mesmas e por que as retiradas relacionais têm um custo tão alto. Vou ver se posso encontrá-los e compartilhá-los com vocês depois do intervalo do almoço. Era uma linda tarde de outono, por isso resolvi fazer um pequeno passeio pelo penhasco arenoso que corre paralelo à praia. O sol brilhava, a temperatura era de aproximadamente 15 graus e uma brisa leve soprava do lago. Esta seria minha ideia de um dia perfeito, mas eu mal pude notar porque minha mente estava em conflito. Eu me sentia excitado com as informações que vinha recebendo e com a perspectiva de aplicar os princípios ao voltar para casa. Ao mesmo tempo, porém, eu me sentia deprimido e até perturbado quando refletia sobre meu comportamento anterior e a forma como estivera liderando os que estavam confiados aos meus cuidados. Como seria ter-me como chefe, ter-me como marido, ter-me como pai, ter-me como treinador? Minhas respostas a essas perguntas só serviram para me fazer sentir pior. Às 2 horas, Simeão disse, muito animado: achei o artigo e o levantamento de que lhes falei antes do almoço. Estavam no antigo número de Psychology Today. E penso que vocês acharão interessante. O behaviorista que escreveu o artigo diz que não há uma relação uniforme entre o feedback positivo e o negativo. Colocando isso em nossos termos de depósito e retirada, ele afirma que, para cada retirada que você faz em sua conta com uma pessoa, são necessários 4 depósitos para voltar a ficar igual, uma proporção de 4 para 1. Acredito nisso, o pregador respondeu. Por mais que minha mulher repita que me ama, ainda me lembro que na última primavera ela disse que eu estava ficando muito gordo. Isso acabou comigo. Dá pra ver porque ela disse isso, ironizou o sargento. Exatamente, Lee, Simeão continuou. Nós todos temos a tendência de ser muito sensíveis, mesmo que tentemos aparentar calma. Para fundamentar esta afirmação, o artigo prossegue discutindo um levantamento realizado para determinar com que realismo as pessoas se veem. Ouça estes números: 85% do público em geral se veem como acima da média. Perguntados sobre sua habilidade de dar-se bem com os outros, 100% puseram-se na metade superior da população. 60% classificaram-se nos 10% mais altos e 25% em 1% da população. Sobre sua habilidade para liderar, 70% consideraram-se na parte superior e apenas 2% como abaixo da média. E veja os homens. Quando perguntaram aos homens sobre sua habilidade atlética comparada com outros homens, 60% classificaram-se na parte superior e apenas 6% disseram estar abaixo da média. O que quer dizer isso? O sargento perguntou. Para mim, Greg, explicou a treinadora, é que as pessoas, de modo geral, têm alta opinião sobre si mesmas. Isso significa que devemos ser muito cuidadosos ao fazer retiradas da conta dos outros, porque o custo pode ser muito alto. A professora acrescentou: pense, por exemplo, na confiança. Podemos passar anos nos esforçando para construí-la e ela pode ser perdida em um instante por uma simples indiscrição. Ah, lá vamos nós de novo, exclamou o sargento, elevando a voz.
Estamos falando de todas essas teorias boas e bonitas, neste ambiente bom e bonito, mas depois vamos ter que voltar e encarar superiores que são orientados pelo poder e que não estão interessados em triângulos de cabeça para baixo, amor, respeito e contas bancárias relacionais, mas com desempenho, com a ação. O que fazer se você trabalha para uma pessoa assim? Grande pergunta, Greg, disse Simeão sorrindo. Você está absolutamente certo. Pessoas que se apoiam no poder em geral se sentem ameaçadas pelas pessoas que se apoiam na autoridade. Quando isso acontece, as pessoas do poder reagem, criando situações desconfortáveis para as outras, chegando às vezes a demiti-las. No entanto, há alguns lugares onde podemos tratar as pessoas com respeito e amor, apesar da maneira como somos tratados. Você não conhece meu chefe, o sargento insistiu. Simeão continuou. Quando eu trabalhava como líder de negócios, era frequentemente chamado para resolver problemas de companhias que estavam em dificuldade. Uma das primeiras coisas que eu sempre fazia para começar a avaliar a organização era um levantamento da atitude dos empregados. Eu sempre comparava os levantamentos por departamento e até por turnos, para detectar melhor as áreas problemáticas. Até nas companhias mais deterioradas com resultados terríveis dos levantamentos, eu sempre achava ilhas saudáveis de tranquilidade aparente no imenso mar de tumulto. Quando eu via os resultados dos levantamentos e identificava uma daquelas áreas saudáveis, procurava saber o que estava acontecendo naquele determinado departamento, naquele determinado turno. E o que vocês acham que eu costumava descobrir? Um líder, a enfermeira respondeu tranquilamente. Pode apostar que sim, Kim. Apesar do grande caos, confusão, política de poder e todos os outros problemas, eu encontrava um líder que se responsabilizava por sua pequena área de influência. E isso fazia toda a diferença. Esse líder não conseguia controlar a grande organização, mas, com seu comportamento diário, controlava as pessoas que lhe eram confiadas lá embaixo nos porões do navio. Engraçado você usar a analogia de um navio, Simeão, observei. Uma vez um funcionário me disse que os empregados muitas vezes se sentem como Charlton Heston no filme Ben-Hur. Lembra-se do velho Charlton Heston, acorrentado àquele remo, remando ano após ano? Ele ouvia os sons dos furacões e dos navios colidindo, mas não tinha permissão para subir ao convés e apanhar a fresco ou nadar no oceano. Havia aquela incessante batida no tambor do sujeito grande e suado para manter o ritmo das remadas. De qualquer modo, esse funcionário me disse que os trabalhadores muitas vezes se sentem do mesmo jeito. Eles estão lá embaixo, nos porões do navio, o dia todo e nunca sobem ao convés para saber o que está acontecendo com o navio. Quando o capitão grita que quer esquiar, o supervisor faz diminuir o ritmo da batida do tambor. E quando os tempos estão duros, o capitão grita que uns poucos têm que ser atirados ao mar para tornar o navio mais leve. E uma descrição triste, meu companheiro de quarto acrescentou. Tem uma velha caneca de café onde está escrito: não é meu trabalho pilotar o navio. Nunca soprarei a corneta. Não é meu lugar dizer até onde o navio irá. Não tenho licença para ir ao convés, ou mesmo tocar o sino. Mas se esta coisa começar a afundar, olhe quem vai para o inferno. Que maravilha, falei. Preciso arranjar uma dessas canecas. Mas você sabe, mesmo que eu opte por comportar-me do jeito que estamos falando, ainda tenho 40 supervisores que podem não aderir. E eu não posso criar esse ambiente sem a ajuda deles. Mas de que jeito consigo que todos comprem a ideia, Simeão? É você quem estabelece as normas dos comportamentos deles, foi a resposta rápida de Simeão. Como líder, John, você é responsável pelo ambiente que existe em sua área de influência e delegaram-lhe poder para cumprir com sua responsabilidade. Portanto, você tem o poder de determinar o comportamento de seus supervisores. O que você quer dizer com estabelecer as normas do comportamento deles? Aleguei. Você não pode normatizar o comportamento de outra pessoa. Claro que pode, o sargento gritou. Nós fazemos isso o tempo todo no exército. E estou certo de que você faz isso com as pessoas em sua fábrica. Você tem políticas e procedimentos que todos devem seguir, não é?
Você os faz usar o equipamento de segurança, comparecer ao trabalho numa determinada hora e seguir todas as espécies de códigos de conduta no emprego. Você e eu normatizamos o comportamento de nossos liderados o tempo todo. Eu detestava ter que admitir que Greg estava certo, mas era claro que ele tinha razão. Se um funcionário do serviço de atendimento começasse a comportar-se mal com o cliente, seu emprego estaria em risco. Se os empregados não seguissem nossas regras, eles logo seriam ex-empregados. Nós normatizávamos o comportamento e colocávamos a obediência como condição para manter o emprego. De repente, eu me lembrei de outro exemplo de uma companhia que normatizava o comportamento. Meu pai, eu comecei, foi um supervisor de primeira linha da fábrica de montagem da Ford em Dearborn durante mais de 30 anos. No início dos anos 70, fui passar uma hora com ele no sábado pela manhã. Fiquei impressionado ao ver como as pessoas gritavam, xingavam e se zangavam umas com as outras. O lugar parecia uma selva, e os supervisores humilhavam publicamente os empregados sem qualquer condescendência ou hesitação. Parece meu local de trabalho, disse o sargento. Naquele momento percebi que Greg não me irritava mais. Continuei. Mais tarde, um dos melhores amigos de meu pai, um supervisor, foi transferido para outra fábrica que fazia parte de uma parceria entre a Mazda e a Ford. Durante a primeira semana como supervisor naquela fábrica, o amigo de meu pai pegou o empregado fazendo algo errado e brigou agressivamente com ele na frente de todos, xingando no melhor estilo disciplinar de Dearborn. Infelizmente para ele, seu gerente japonês presenciou o incidente e chamou-o à sua sala. Lembre-se, os japoneses são mestres em não perder a linha na frente dos outros. O gerente disse ao amigo de meu pai com polidez e respeito que ele estaria sendo advertido uma única vez por aquele tipo de comportamento. Disse-lhe que, se o visse ou ouvisse outra vez comportando-se em público daquele modo, ele seria imediatamente demitido. Aquele supervisor se aposentou naquela fábrica 10 anos depois. Ele captou a mensagem. Acho que você poderia dizer, Simeão, que a Mazda tinha uma norma sobre comportamento. Exemplo maravilhoso, John. Simeão me disse, mas é bom que vocês compreendam que não foi a Mazda que mudou o comportamento do supervisor. Ele mesmo mudou, porque recebeu a mensagem. Não podemos mudar ninguém. Lembre-se do sábio ditado dos alcoólicos anônimos. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. A enfermeira acrescentou. Tantas pessoas que conheço agem como se pudessem de fato mudar outras pessoas. Estão sempre tentando consertar as pessoas, convertê-las à sua religião, arrumar sua cabeça, seja que for. Tolstói disse que todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. A treinadora concordou. Se todos varressem sua calçada, logo a rua inteira estaria limpa. Mas, Simeão, nós como líderes podemos motivar as pessoas a mudar, não podemos? O sargento perguntou. Eu defino motivação como qualquer comunicação que influencia as escolhas. Como líderes, podemos fornecer todas as condições, mas são as pessoas que devem fazer as próprias escolhas para mudar. Lembrem-se do princípio do jardim. Não fazemos o crescimento ocorrer. O melhor que podemos fazer é fornecer um ambiente certo e provocar um questionamento que leve as pessoas a se analisarem para poderem fazer suas escolhas, mudar e crescer. O pregador acrescentou: sei de outro lugar onde há normas de comportamento. Algum de vocês já se hospedou no Hotel Ritz-Carlton? Só um pregador rico como você poderia dar-se o luxo de ficar no Ritz, o sargento zombou. Ignorando o comentário, meu companheiro de quarto continuou. Uma vez por ano, eu me permito uma extravagância e levo minha mulher ao Ritz, que não fica muito longe de onde eu moro, para dormir e tomar um café da manhã especial. Assim que você entra pela porta do Ritz, sabe que está num lugar diferente, isto é, as pessoas se desdobram ao máximo para satisfazer suas necessidades. E a atmosfera de respeito é tão extraordinária que chega a ser palpável. Uma noite no Ritz, antes do jantar, eu estava sentado no bar tomando um coquetel. Um pregador batista tomando coquetel num bar, o sargento desafiou. Um daiquiri para minha mulher e coca diet com limão para mim, Greg.
De qualquer modo, eu fiquei observando os dois rapazes do bar fazerem seu trabalho e presenciando o respeito com que eles tratavam os clientes e seus colegas de trabalho. Aquilo me intrigou. Por isso, pedi a um dos rapazes: "Gostaria de entender uma coisa." Ele perguntou gentilmente: "Senhor?" Expliquei. "Você sabe, o respeito com que você trata tanto os clientes como os seus colegas. Há alguma razão especial para fazer isso?" Ele respondeu simplesmente: nós temos um lema aqui no Hits que diz: Somos senhoras e cavalheiros servindo senhoras e cavalheiros." Pedi que me explicasse melhor. Ele me olhou nos olhos e disse: "Quem não se comporta desse jeito não trabalha aqui. Agora o senhor entende?" Eu ri e agradeci, dizendo que tinha compreendido. A treinadora acrescentou: "A maioria de vocês já ouviu falar de Lou Holtz, o famoso ex-treinador de futebol?" Holtz é famoso por sua capacidade de gerar grande entusiasmo nos times que treina. E não é só com os jogadores. Ele consegue entusiasmar a equipe toda, treinadores, secretárias, assistentes, até os mensageiros. Conta-se que uma vez um repórter lhe perguntou: "Como você consegue ter todos tão entusiasmados em seu time?" Lou Holtz respondeu: "É muito simples, eu elimino os que não são."